Olá, alunos do terceiro ano, tranquilos? Alunos, 8A hoje. Olha aí, ó. Roma. Então é o seguinte, gente. Primeiro negócio que vocês nunca devem simplesmente esquecer. Roma também faz parte de todo o processo que ligado à antiguidade clássica. Então, ó, o mesmo processo ligado lá à Grécia. A Grécia antiga. Modo de produção, o quê? Escravista, tá? Então, o que acontece? Aqui, gente, o maior legado que os romanos vão deixar para posteridade, para tudo que é lugar aí, simplesmente vai ser o quê? Dentro do conceito das leis, ou seja, o direito. Então, enquanto lá na Grécia a gente viu todo o processo ligado ao quê? A democracia, a filosofia, a política, aqui principalmente a ideia do quê? Do direito, tá? Então, mais ou menos assim. Gente, vamos começar pelo que menos cai, até porque é o começo de tudo mesmo, tá? Aquela ideia das origens de Roma. Moçada, as origens de Roma. Pode ver, ó, nós temos uma histórica e uma lendária, tá? E daí o que acontece? A origem histórica. Basicamente a gente vai pegar assim, ó. Nós vamos pegar aqui mais ou menos o ano 1000 antes de Cristo, tá? Aonde povos de origem indo-europeia. O mesmo processo aconteceu lá na Grécia. Lá era Eólio, Jônio, simplesmente Aqueu, Dório. Aqui, simplesmente vai ter o quê? Etrusco, por exemplo, tá? Tecnicamente, esses povos vêm aqui para a região da Península Itálica e vão se estabelecer o quê? Entre ali os rios. O Tibre, nesse caso, o Tibre, tá? E o Pó, beleza? Então, pode ver, ó. É um processo ligado à busca de terras agricultáveis. Vamos plantar para o povo comer. Então, o processo lá, assim, ó, o fim do nomadismo para eles começarem a ficar o quê? Sedentários nessa região, beleza? Então, isso é a origem histórica. Porém, se você pega a história de Roma toda registrada, aqui se daria o quê? O início. Dentro de toda aquela proposta, o quê? Da origem lendária de Roma, ou seja, Rômulo e Remo. Beleza, gente? Mas pode ver, ó, eu até coloquei uma ideia, vou pôr aqui entre aspas assim, para vocês até para ficar mais destacado, como uma ideia de mito, tá? Porque daí você vai pegar todo aquele processo assim, ó, Rômulo e Remo. Pô, primeiro rei de Roma, Rômulo matou o Remo. Então, de repente, não mais de repente, se vocês pegarem a ideia de mito, de conversa para boi dormir, o que vai acontecer? Se vocês pegam lá atrás da história bíblica, o que rola? Tecnicamente, Rômulo matou Remo, se tornou o quê? Primeiro rei de Roma. Aí pega aquela história de Caim e Abel. Então pode ver, ó, aconteceu aqui uma chupada, que a gente fala, uma chupada da história, tá? A mesma ideia é assim, ó, pô, os irmãos encontrados no rio. Aí pega toda aquela ideia do quê? De Moisés. Pode ver, ó. Então também é uma história o quê? Chupada. Por isso, cara, que eles podem explorar o quê? Essa ideia mitológica também, tá? E daí o que acontece? Eles vão se desenvolvendo e, logicamente, o quê? A primeira forma política desenvolvida dentro de Roma também vai ser a monarquia. Como a gente viu lá nas cidades gregas, que algumas desenvolveram o quê? A ideia da monarquia, tirando lá Esparta, que foi uma diarquia. Então, o que acontece? A fase de reis, reis etruscos, reis latinos, ou seja, a fase de reis vai ser uma ideia bem básica aqui, gente. Ó, vai ser um período de construção de obras, tá? Obras. Que obras seriam essas? Você vai pegar lá, ó, os famosos aquedutos, as famosas cloacas, ou seja, todo esse processo romano aí, ó, de construção. Tecnicamente, a única região que eles vão invadir aqui na fase monárquica vai ser lá a Magna Grécia, tá? Então, o que acontece? Pode ver que é um período, assim, não vou falar pacífico, mas é bem mais pacífico que a República daí, correto? Outra característica que pode ser abordada com vocês aqui, ó, a ideia do Senado. Bom, o Senado é composto pelos patrícios, os grandes proprietários de terra. Agora, aqui na fase monárquica, ainda por ter a ideia de rei, simplesmente o quê? Ainda é um órgão mais consultivo, ou seja, ele não possui tanta força política assim, tá? Outra ideia, assembleias. Existe assembleia já na fase monárquica também. Eu dou um destaque para essa aqui, ó, para a Assembleia Curiata. Até porque vocês têm ela ali na apostila ali, na ideia da fase monárquica. Então, ó, a Assembleia Curiata nesse período aqui, ó, ela é muito mais um órgão que vai fiscalizar as ações do rei.
Quando entra a república aqui, ó, a Assembleia Curiata vai viver mais uma ideia religiosa. Ou seja, aí, ó, pode ver que se usa até hoje a palavra cúria para assuntos o quê? Religiosos. Então, tecnicamente, essa aqui, dê uma olhada mais bacana nela, tá? Outra, a ideia da sociedade que vai se compor aqui, ó. Bom, vamos lá. Temos os patrícios. Então, tecnicamente, vocês vão ver ali na apostila assim, patrícios foram os primeiros a chegar e, logicamente, o quê? Ficaram com as melhores terras. São o poder, o quê? Político, até porque compõe a ideia do Senado aqui, tá? Beleza. Agora, tem os plebeus. Plebeu é mais complicado, porque a ideia do plebeu é assim, ó. Tem o plebeu que é trabalhador braçal. Show, tá? Porém, gente, também vai ter plebeu que tem comércio. Então, tecnicamente aqui, ó, esses aqui é uma pobraiada. Vamos pôr uma palavra que não existe na época. Mas esses aqui, ó, eles já vão ter algum recurso financeiro. Então, tecnicamente, o que vai acontecer? Não é todo plebeu que é pobre, entre aspas. Cliente. Pô, gente, cliente é o seguinte. Pegue na ideia de um dependente. Porque o cliente, tecnicamente, ele pode ser um patrício que quebrou, que faliu, que perdeu as terras, ou coisa parecida, tá? Pode ser um plebeu enriquecido. A ideia máxima aqui é vocês pensarem assim, ó. Furem a apostila onde vocês verem isso aí. O plebeu e o cliente na fase monárquica, eles não vão ter o quê? Direitos políticos. Por isso que esse aqui é um dependente. Ele vai depender de um patrício, correto? Então essa é a ideia básica aqui para vocês. E lógico, gente, não vou ficar discursando escravo aqui para vocês. Escravo ainda é a mesma ideia, cara, da Grécia. Prisioneiros de guerra, dívidas e tudo mais. Só que na fase monárquica, como não existe um processo expansionista ainda, o que vai acontecer? Ainda é a minoria. Ou seja, a base é formada muito mais o quê? Por plebeus. Então, tecnicamente, essa ideia aqui, ó, ela leva uma nota 9.2 aqui, ó. Não pela ideia da sociedade, sim pela ideia da composição que está sendo feita aqui. Beleza? Tanto que, quem é que vai iniciar a fase republicana? Quem é que vai tirar o rei? Tecnicamente, o quê? Vai ser um golpe dos patrícios. Então, arrancam o último rei. E, logicamente, o quê? Instalam lá a reles pública, a coisa pública. Pô, é bacana, é lindo, é maravilhoso isso aqui. Porém, ó, são os patrícios. Tá? Continuam no Senado ainda? Continuam, só que agora uma diferença gigantesca aqui, ó. O Senado, ele passa a ser o quê? O órgão máximo. Agora eu vou escrever uma coisa que eu não gosto, mas é que eu sempre falo para vocês, ó. Não cai o que eu gosto, né? Cai o que eles querem que caia. A ideia do Senado, o órgão máximo aqui, ó, aí vai ter aquela expressão, o Senado romano, casa do povo. Pena que eu não posso falar a frase que eu estou querendo aqui, senão vai dar problema. Mas você já sabe o que aparece sempre no povo. Então é a casa do povo. Bem, o Senado também vai ser acompanhado o quê? Pelas magistraturas, tá? A ideia aqui, ó, do cônsul. Basicamente nós vamos ter dois cônsuls, gente. O cônsul togatus e o cônsul armatus. Então observem bem, ó, a ideia do cônsul togatus. Toga. Vai cuidar da parte o quê? Administrativa. O cônsul armatus, como o nome já está dizendo, pô, das armas, a ideia do quê? De exército. E Roma vai ser tudo por causa do seu exército nessa época aqui, tá? Então, tecnicamente, ó, é um cargo importantíssimo dentro das magistraturas o quê? Romanas. Precisa decorar? Não. Precisa saber a ideia da magistratura, tá? Outra, vocês vão ver mais para frente lá nas outras duas aulas, o cargo de ditador. Puxa, gente, a ideia de ditador aqui em Roma, ela é bem diferente da ideia de ditador do século 20 e 21. Tecnicamente, o que vai acontecer aqui? Quando Roma estiver passando por graves e muito graves problemas, entra o quê? Um ditador, que é para ficar no cargo durante o quê? Um período. Então não vão pensar na ideia de ditador que existe hoje aí, tá? E daí nós temos as outras magistraturas. Tem o questor, tem o pretor, que eu coloquei aqui, tá? Tem o edis, tem o censor, tem várias outras magistraturas, correto? E daí o que acontece? A ideia de vocês pensarem a magistratura é assim, ó, surge na República,
Só que isso aqui daí vai simplesmente o quê? Ser colocado além e vai até a fase do império, tá? Então, ó, todo o processo aqui que a gente chama tecnicamente vamos pôr sei lá, de estrutura política de Roma, na República, continua no império, tá? E antes que vocês levantem a questão, mas e as assembleias vão existir? Ó, dependendo da questão que vocês pegarem, vocês podem colocar lá a ideia, a democracia romana. É que nem eu falo, não que eu concordo, eu discordo, que também não está em discussão isso aí. Mas a ideia de ter assembleia, vai ter a tribunícia, vai ter a curiata, vai ter a centuriata, vai ter todas as atas lá relacionadas ao quê? A assembleias. Isso daria um caráter democrático, totalmente democrático o quê? Ao processo romano. Beleza? Então, isso é toda uma estrutura que vai permanecer lá, daí simplesmente dentro da República e até o Império. Outra, gente. Pô, peraí. Os patrícios estão com tudo. E daí? E o plebeu? O que vai acontecer com esses cabras daqui? Gente, aí é o seguinte. Tecnicamente, vocês pegam lá desde o século V. Cara, o desenvolvimento de todo o processo republicano e tudo mais que está acontecendo, os plebeus não possuíam direitos políticos. Aí que às vezes, cara, é o problema. Vocês vão olhar na apostila, vai dar uma ideia assim que todas as conquistas que eles tiveram foi de uma hora para outra. Não, esquece isso aí. Não é de uma hora para outra, não. Basicamente assim, ó, vocês vão ver lá. Começar aqui, ó. Lei das 12 tábuas, cargo de tribuno, vai ter a lei Licínia, a lei Canuleia, lei Hortência, lei, mais lei. Show de bola. Agora, precisa ficar decorando cada uma delas? Jamais. Pense na ideia, ó. As conquistas dos plebeus vão vir dentro da ideia do quê? De igualdade civil, tá? Então, ó, guarda o que tá no balãozinho aqui que fica melhor, ó. Pô, comentarei uma de cada aqui para vocês, ó. Lei Licínia. São muitas leis licínias que vão ter, tá? Entre a mais importante, vocês podem ver uma que simplesmente vai o quê? Abolir a escravidão por dívida, tá? Então, tecnicamente, ó, a escravidão por dívida vai ser abolida, tá? Pô, pena que cortou a aula ali, ó, mas na aula 9, daí da apostila 3, vai dar todo o processo de expansão territorial. Aí a gente vai ver o quê? Toda a ideia da escravidão por batalhas e guerras, tá? Então, a lei Licínia, uma das principais, aboliu a escravidão. Lei Canuleia. Eu gosto muito dessa lei aqui, ó, essa que eu vou até escrever. Ó, é uma lei que vai permitir aqui, ó, o casamento. Pô, pessoal, que porcaria de lei essa, hein? Pô, casamento entre patrícios e plebeus. Exageradamente, ó, vejam bem, eu tô falando exageradamente, você pode considerar essa lei aí, ó, unindo patrícios, que eram poder político, com a ideia justamente do quê? De plebeus enriquecidos. Porque você não vai ver lá um patrício casando com uma plebeia pobre, tá? Não, é uma ideia de unir o quê? Poderes. E aí, de repente, não mais de repente, vocês estão viajando pelos exercícios. Aí vocês vão ver assim, nossa, uma nova classe social, os cavaleiros equestres. Pode ver, ó, a ideia de cavaleiro equestre não existe na monarquia. Ela passa a existir o quê? Na república. Porque esses cavaleiros equestres, cara, vindo de casamento, de riqueza, poder político, também vão fazer parte do quê? Das magistraturas e também do Senado, tá? Então, peguem bem essa ideia, não pelo nome da lei, gente, mas pelo processo todo que está ocorrendo o quê? Dentro de Roma. E o plebeu que era trabalhador braçal, esse está ferrado, tá? Só que daí vocês vão ver o complemento do porquê que ele está ferrado na aula 9A daí, beleza? Outra ideia aqui, gente, ó. Nós vamos ter o cargo de tribuno. Mas já tinha os tribunos antes lá. Eu sei disso. Só que agora, ó, vai aparecer a ideia do tribuno da plebe. Então, o que seria essa ideia do tribuno da plebe? Vão ser tribunos que vão resolver questões relacionadas à plebe, tá? E a primeira de todas, a lei das 12 tábuas. Então, geralmente é assim, quando você pegava uma questão simples de vestibular, ela vinha assim, ó, pô, as leis escritas. É lindo isso aqui, ó. As leis escritas em Roma. Show de bola. Tranquilo. Só que, gente, se eles resolvem dar uma complicada a mais, eles vão vir nessa ideia aqui, ó. Basicamente, com a lei das 12 tábuas, vai simplesmente desaparecer isso aqui, ó. As leis ou costumes
consuetudinárias, tá? E que palavrão que seria esse? Bem, gente, seguinte, consuetudinário seria na ideia da tradição oral, daquilo que é passado de pai para o quê? Filho, tá? Então pode ver, ó, se você pega essas leis aí, simplesmente elas vão buscar o quê? Igualdade civil. Não de todo mundo, mas principalmente de plebeus mais enriquecidos, tá? Outra, gente, não dá para eu deixar isso aqui, cara, sem pai nem mãe. Tecnicamente, vocês vão ver o processo da conquista romana se desenvolvendo ao mesmo tempo que vão surgindo o quê? Essas leis. Só que isso aí é um assunto para a aula o quê? 9A daí. Fora isso, gente, um abraço a todos, bons estudos e fiquem com Deus.